Fala galera, a gente está começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje, é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Sicredi Ceará, que está com a gente há mais de 6 meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Sicredi, meus investimentos acontecem na Sicredi e eu recomendo que você aponte para o QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Sicredi, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa. Sempre que eu tô lá, eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo, muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís, só vai. Victa Engenharia que faz parte do grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, para você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares para vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia, muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês para a nossa comunidade. Dunkerhead, a cervejaria artesanal mais massa que tem aqui na cidade, uma galera incrível, funciona tanto na Aldeota como na Maraponga. E além da cervejaria artesanal, além de várias cervejas no catálogo, tem uma cozinha maravilhosa. Dunkerhead, visita e diz que veio dos nordestinos que, olha o que vocês ganham aqui, é só você olhar para o QR Code. L Eletrônica, a melhor solução para pronta entrega em Fortaleza. Guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que você não vai conseguir encontrar para pronta entrega. Tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá. Sem falar equipamentos para podcast. Certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos. Aparece lá na tela eletrônica que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte. Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os Nordestinos pelo Mundo com a equipe dos Nordestinos pelo Mundo. Se você está precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta para o QR Code ou manda um direct para Vai Pra Marte que a galera está pronta para te ajudar. Confraria Corisco. A Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta para o QR Code, entre em contato com a galera, faça a sua assinatura e eu garanto para vocês que vocês vão amar. E esses são os nossos patrocinadores maravilhosos que estão com a gente. Muito obrigado por apoiarem a cultura nordestina. E agora é hora de trabalhar e vamos para a nossa entrevista de hoje, que tá massa demais. E é isso, estamos começando mais um podcast dos Nordestinos pelo Mundo. Hoje é uma edição super especial. Eu estou aqui no Cinema Dragão do Mar, no Dragão do Mar, em Fortaleza, Ceará, para quem está assistindo ao longo do... Assim, por todo mundo, a gente sabe que tem gente que segue a gente no Japão, na Coreia do Sul, tudo quanto é canto, então eu estou hoje no Dragão do Mar, um cinema icônico aqui, e também com uma pessoa icônica, assim. Um dos meus heróis dentro do cinema está na minha frente de novo. Eu estou tendo o privilégio de estar com o carinha aqui na minha frente, velho. Bate aqui, mano, tá doido, né? Ei, muito obrigado, cara, por estar aqui comigo. Não, imagina, obrigado a você, cara. Ei, tô muito feliz mesmo, viu? Quando eu falo que é um dos meus heróis de cinema, é porque é, de fato, um dos meus heróis de cinema. Você tá sempre em alguma coisinha que me marcou ali, ou você vai entender ao longo da entrevista, certo? Mas, olha, para começar, eu queria começar pelo que está acontecendo agora. Mas eu quero fazer com você uma entrevista, eu sei que eu tenho um tempo aqui para executar, mas mais ou menos como eu fiz com o Kleber, certo? Que é o quê? Passando um pouco pelo que do seu trabalho me marcou. Legal, e eu vou falando, né? Porque eu acho que fica uma coisa mais pessoal e atemporal. A gente vai falar do momento, mas quem chegar na entrevista vai poder assistir independente do tempo. Pode ser? Claro, claro. Então vamos por tópicos. Vamos falar do momento. Carinho, você está lançando simultaneamente 2 longas, né? Inclusive, eu queria saber a pronúncia certa. Eu deveria ter te perguntado isso em off, tá? A gente ficou aqui arriscando, mas você está fazendo... tem o Marinheiro das Montanhas e tem... Narges. Narges. A. Narges A. Não é E, I, é A mesmo. Narges A. E eles vão estrear dia 28 de setembro, né? Eu tive... o Marinheiro passou em Cannes em 2021, né? Foi super ovacionado. A Narges A
foi para Berlim em 2020, né? Foi. E agora, dia 28 de setembro, tá estreando aqui. Eu assisti os 2 trailers, eu não tive a possibilidade de assistir os filmes, mas fiquei muito... Cada um me tocou de uma forma diferente. O Marinheiro, porque a forma como você fala da sua mãe, como ele é muito pessoal, também me conectou à minha. E eu quero muito assistir esse filme. E o outro pela missão, né? Pela importância que o filme tem. Claro. Eu quero que você fale aqui para a galera dos Nordestinos pelo Mundo um pouco sobre cada um desses filmes do teu coração. Você que criou, você que fez. Fala um pouquinho de cada um desses filmes. Esses filmes engraçados, né? O Marinheiro das Montanhas era um filme que ele, na verdade, é um documentário sobre uma viagem, assim, que eu sempre quis fazer, mas nunca quis fazer ela como um filme. Assim, era uma viagem que eu quis fazer como uma viagem que é visitar a terra do meu pai, assim, que é Argélia. Que era um lugar sempre meio fantasioso assim, na minha cabeça. Eu sempre quis ir, mas nunca fui, fiquei sempre adiando. Aí durante minha adolescência teve uma guerra muito séria lá, então eu não podia ir. Depois não queria muito ser minha mãe sempre quis ir, nunca pôde ir e tal. E aí eu terminei indo em 2019 pela primeira vez. E na verdade ele é um filme que antes de qualquer coisa é um pouco a minha curiosidade sobre uma revolução que aconteceu na Argélia em 1962, né, que durou, enfim, durante muitos anos, mas que ela terminou em 62, assim, com a independência da França. Então era uma revolução que sempre foi muito presente na minha relação com meu pai, assim, mas da qual eu sabia muito pouco. Sim. Então foi quase como visitar ali os testemunhos dessa revolução, assim, e que foi muito bom ter feito num ano, especificamente no primeiro ano do governo da extrema-direita no Brasil, assim, de ter podido ter ido para um outro país que também é meu país, que eu não conhecia, e poder, de fato, me banhar, assim, né, num país que tinha feito uma revolução que mudou os destinos daquele país, assim, né, que tornou o país emancipado. Então, é um filme, ao mesmo tempo, muito pessoal, né, que parte da história de amor dos meus pais e como que a Argélia entra na minha vida a partir da existência do meu pai, da relação do meu pai com a Argélia. Então ele tem um caráter meio autobiográfico, mas ele é antes de tudo uma celebração, assim, de um país que se emancipou do colonialismo. E o segundo filme, ele meio aconteceu por acaso, assim. Eu estava lá fazendo esse primeiro filme, que era essa viagem, eu estava documentando, né, o Marinheiro. Ele começa em Marsella, que eu pego um barco e vou para Argel, e de Argel eu pego um carro e vou para as montanhas, onde nasceu meu pai e tal. E quando eu cheguei lá, em 2019, olhando para essa revolução que aconteceu em 1960, né, então, sei lá, 50, 60 anos atrás, eu me deparei com um país em ebulição, assim, que estava lutando para se renovar democraticamente, né? Uma revolução que aconteceu há 60 anos. Eles estavam ali numa situação que tinha um presidente que tinha sido eleito supostamente 5 vezes, mas que, enfim, as últimas 2 eleições claramente não tinham sido eleições idôneas e tal. E eu me deparei, na primeira semana que eu cheguei lá, com 1 milhão de pessoas nas ruas de Argel, entendeu? Então eu fui atrás do passado e eu fui confrontado com o presente e com o futuro. E eu falei, não tem como eu sair desse país sem, de fato, também registrar isso. Aí eu fui registrar, no meio da outra filmagem, então eu estava com uma pequena equipe lá, a gente foi filmar essas manifestações. Não era permitido filmar as manifestações, evidentemente, que eles estavam achando que a gente estava fazendo propaganda contra o governo e tal. E aí eu estava com um fotógrafo do Marinheiro das Montanhas lá, conheci uma mulher que chama-se Narges, daí o nome do filme, Narges A. Eu não queria colocar o sobrenome dela no filme, é a inicial do sobrenome dela, que era uma ativista, uma atriz, mas também ativista, e a gente seguiu ela secretamente durante 24 horas. Essas manifestações lá passaram a acontecer todas as semanas, né? Então elas começaram no começo de fevereiro e a manifestação que a gente filmou foi no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então a gente passou 24 horas com ela filmando a participação dela nessas manifestações. Então, ele foi um pouco um presente, né, que essa visita, a primeira visita à Argélia me deu. Incrível. Que foi um filme todo feito no smartphone, assim, então muito... Todo com smartphone? Inteiro no smartphone, assim. Tudo que a gente viu no trailer é smartphone? Tudo é smartphone, assim. Então, para também provar de que a gente pode fazer, se a gente precisa, a gente faz com o que tem, entendeu? Então, ali era o único jeito da gente passar incognito, assim, né, pela polícia e pelas pessoas que estavam fiscalizando as manifestações, assim. Sem muito alarde, né? Completamente invisível. Todo mundo tinha smartphone, então era só mais um, entendeu? Então ali dava para passar completamente incognito, assim, despercebido. Perfeito. Agora me tira uma dúvida, que eu fico pensando agora um pouco dos bastidores. O Marinheiro passou em 2021 em Cannes, né? Nos festivais. O outro filme em 2020. E está chegando dia 28 de setembro de 2023 nos cinemas. Eu queria entender um pouco do ponto de vista de um diretor de cinema, de uma pessoa que vive disso, quais são os desafios da distribuição? Porque eu acredito que existe o desafio da captação, né? Você tem que correr atrás do dinheiro, mas aí para distribuir, porque leva um tempo, né? Levou o quê? Quanto tempo até chegar
pra gente poder assistir. Não, no caso desses dois filmes é muito específico, assim, porque o Nargés ele ia ser lançado em 2021. Só que 2020, 2021, a gente lembra bem o que estava acontecendo no mundo, né? Teve a pandemia, então, assim, ele estava quase indo para a plataforma do Canal Brasil naquela época. Ele é uma coprodução do Canal Brasil. E a gente deu uma segurada, imaginando que o mundo ia retomar, né? Que o vírus ia mudar e que a gente ia voltar a poder ir para a sala de cinema. Então, eles são casos muito específicos, assim. Eu segurei o Nargés, sonhando de que o Marinheiro ia ser distribuído eventualmente, né? Que ele passou em Cannes em 21, aí ele teve uma carreira de festivais em 22. Então é um pouco uma espécie de paciência misturado com estratégia, assim, né? Para mim era muito importante. E aí tem uma outra coisa bonita, assim, né? Porque eu acho que quando você perguntou por que eu quis fazer esses filmes, eu acho que são filmes que de um jeito ou de outro falam de uma utopia, assim. Não é nem utopia, falam de uma possibilidade de um mundo mais justo, assim, né? Então eles gritam por isso. São filmes que são gritos ou poemas, né? Que lutam por isso e tal. Então eu acho que foi muito feliz a decisão de ter lançado, porque teria sido muito estranho ter lançado esses filmes no meio de uma situação tão trágica, né, como foi o Brasil nos últimos 4 anos, não só por causa da pandemia, mas por causa do fascismo, assim. Então, para mim, é muito atípico o que você está colocando, é absolutamente preciso, assim, nunca vi na minha vida esperar tanto. Geralmente não leva esse tempo. Não, ele leva um ano ali, né? Você tem geralmente um lançamento de um filme, quando não é um filme de estúdio, assim, que você não tem um lançamento mundial, que é um filme independente, você lança um filme numa plataforma importante, que seja num festival, geralmente é em festival. Aí depois você tem ali um ano dele viajando um pouco e fazendo exibições mais específicas e depois ele entra em cartaz. Ou às vezes são 3 meses mesmo, dependendo da estratégia de lançamento, assim, né? E depende da turnê dos festivais também, né? Às vezes ela é maior, né? Depende de algumas coisas, mas geralmente são entre 3 meses. Às vezes, sei lá, você lança um filme num grande festival e você lança ele um mês depois, entendeu? Então acho que depende de algumas coisas, mas nunca é mais do que um ano. É muito raro, assim. E nesse caso é absolutamente excepcional. E eu vou te dizer uma outra coisa, eu achei que eles nunca iam ser lançados. Tem uma hora que você acha, levou tanto tempo não que vai não mais, vai né? mais, entendeu? Então é uma alegria gigante, assim, poder estar lançando esses filmes na sala de cinema em 2023. Massa demais. E olha, eu quero falar com você sobre o Firebrand, certo? Eu fico muito feliz quando eu vejo... Eu fiquei muito feliz de saber que você estava dirigindo o filme, porque um dos atores que você dirigiu, eu sou muito fã. O Jude Law, eu sou muito fã, acompanho tudo dele há muito tempo, gosto muito dele. Eu vou querer saber um pouquinho mais. Mas antes disso, ele foi para Cannes, foi muito bem recebido. Como é para você, eu tô falando do íntimo, como é para você quando não tem ninguém do seu lado, você tá sozinho no seu quarto, você bota a tua cabeça no travesseiro, apaga a luz e fica ali. Ok, olha onde eu cheguei, né? Porque normalizar, muita gente normaliza o grande sucesso, normaliza, isso eu já esperava. Mas quando você está sozinho, o que você sente de ver que teu filme foi tão longe, de que você, como diretor, está indo tão longe? Cara, que pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. É claro que a gente tenta normalizar, né, Léo? Assim, a gente tenta fazer de conta. Mas eu não sei, eu acho que tem horas que você fala, uau, que incrível, né? Falando do Jude especificamente, né? E os atores do filme são atores incríveis, assim. Tem um ator do filme que é pouco falado, que chama Simon Russell Beale, que é o maior ator shakespeariano vivo da Inglaterra, assim, né? Junto com o Mark Rylance. A protagonista também. A Alicia Vikander é muito impressionante. Então, assim, tem um lado que você fala, uau, né? Realmente. Mas eu acho que tem um outro lado, assim, que são 30 anos fazendo isso, assim. Então, eu acho que só muda a língua. Não é pequeno só mudar a língua, assim, né? E eu acho que foi assim que eu fui fazendo esse filme, assim. Eu acho que esse filme vem muito de um lugar que é a tentativa de ver como é que era dirigir numa outra língua, como é que era dirigir num outro ecossistema, entendeu? Assim, não era um plano de carreira. E ele se coloca muito no momento onde eu não podia estar filmando no Brasil. O Brasil virou para mim um território interditado ali, né? Com o que aconteceu nos últimos anos e tal. Então, é claro que tinha horas, né, que você realmente faz a pergunta que você fez, assim, uau, como é que isso aconteceu e tal. Ao mesmo tempo você tem que falar assim, não, eu lutei muito para isso acontecer, assim. Então, eu acho que tem uma coisa... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o tempo inteiro você tem que se dizer que é um filme, que são atores. É um trabalho, né? É um trabalho. E tem uma coisa muito engraçada, assim, quando você olha para a equipe, né? Tem umas marcas de roupa que as equipes de cinema usam, né? Eu não vou dizer aqui para não fazer propaganda, mas tem umas marcas clássicas, assim, né? E aí você olha para a equipe, assim, é a mesma tribo, entendeu? É a mesma tribo, só que assim, em vez de estar no calor, tá no frio, em vez de estar no Brasil, tá no outro país, assim. Então, tem um lugar ali que é muito, muito importante você entender de que é um lugar muito parecido, né? Sim. É circo, né? Então tem uma coisa do cinema e do circo que eu acho muito próximo, assim. Então, nesse sentido,
E a outra coisa que eu acho que é importante para responder a tua pergunta, assim, é que, pô, foi incrível ter feito e tal, mas todo cinema é cinema, assim. Então também foi muito importante para eu fazer o Firebrand. E é engraçado, eu estava dando uma entrevista um pouco antes aqui, e eu tinha um outro filme para fazer esse ano, que estava agendado para fazer esse ano e tal, que é um filme com os atores incríveis também, em inglês, e muito por conta da greve ele foi adiado e tal. Eu fiz um filme no Brasil esse ano, que eu acabei de filmar aqui em Fortaleza. Então, Mas em Fortaleza não, em Beberi. Né? Tem 2 semanas. Igual eu tô, assim, eu tô meio assim, pulando. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é sempre pensar que sim, são conquistas, mas que todo filme é filme, assim, o que importa é fazer ele direito e fazer ele com tesão, assim. Então acho que era isso que ficava na minha cabeça. Era muito louco, eu chegava na filmagem do Firebrand, assim, cara, era um castelo, assim, do século XIII, né? Só que para entrar no castelo tinha um estacionamento assim gigante, que era um castelo que as pessoas visitam, que ele foi fechado para a gente filmar. E eu me lembro de chegar no primeiro dia de filmagem, tinha um negócio que chamava Cinema Village, ou era Film Village. Eram assim 30 trailers, entendeu? Do lado de fora, assim. Eu olhava e falei, gente, que responsabilidade, né? Olha onde é que eu tô, que né? loucura que é isso aqui. Eu falei, não, vamos lá. É mais um filme, vamos lá, vamos... Eu sei fazer, né? Me contrataram à toa, né? E eu acho que você também tem que... Eu não sei, acho que quando é uma história que te toca, entendeu? Eu acho que você vai longe, assim, não tem muito, porque você não tem que ficar com isso na cabeça, assim, entendeu? É porque, assim, eu sou um cara emocionado, sabe? Com a vida, assim, de certa forma. Eu também sou. Então, tipo, por exemplo, quando eu criei um podcast há 1 ano e meio atrás... Sei. Com a ideia de eu vou viajar ao mundo, eu já consegui fazer algumas coisas. Aí quando eu sento, por exemplo, com você, quando eu sento com o Kleber, pessoas que eu vejo os filmes, eu sou apaixonado pelos filmes. Sei. Pra mim, eu fico emocionado. Mano, daqui eu vou tomar uma, tá entendendo? Tem que comemorar isso aqui. Então eu fico imaginando, tipo, caramba, velho, olha onde é que eu tô, né? Depois de tanto tempo, produzindo tanta coisa. Normalizar é importante às vezes, né? Mas ser emocionado mas também é né? muito importante também você se encantar, né? Não pode só normalizar, tem que se encantar. E eu me lembro que tinha uma coisa assim de... que é muito legal, assim, né? Eu fico sempre muito emocionado com os atores, assim. É fascinante trabalhar. Tinha umas coisas impressionantes. Assim, tinha às vezes mudança de texto de um dia para o outro. O cara vinha ali com um negócio que era muito impressionante, entendeu? Então, assim, isso foi muito prazeroso, sabe? Eu imagino. E eu fico imaginando, né? Você tem o Jude Law, por exemplo, uma vencedora do Oscar. Tipo, muita gente, né? Você tá ali porque você também é um grande vencedor. Mas o encontro, né? A possibilidade de você encontrar essas pessoas no mesmo canto e produzir uma arte que você sempre sonhou, deve ser encantador, e eu acho né? que tem uma coisa que talvez para mim é onde mais seja, assim, além desse encontro, além dessa troca, além desse privilégio, assim, eu acho que tem uma coisa que é muito fascinante, assim, cara, que é o que você acabou de me perguntar na tua primeira pergunta, é a questão da visibilidade, né? Sim. Então você saber de que a partir desse lugar, não você como autor, mas o filme tem uma visibilidade que é uma visibilidade na largada já garantida, entende? Assim. Então não vai ficar 3 anos esperando para ser lançado, entendeu? Então, assim, já tem uma máquina, né, que permite com que as coisas sejam vistas, que as coisas sejam... E que a gente também tem que aprender para trazer para o nosso cinema, né? E tem uma coisa, Karim, que eu penso muito forte, assim, beleza, o cinema internacional, ele não valida a qualidade das pessoas exatamente, mas você, cada vez mais que você vai chegando mais longe, você mostra para outras pessoas que esse mercado tá pra gente também, que ele é possível. Total, né? Isso eu acho super importante. Você pode sim, não tem que... Se você quiser ir pra fora, você pode. Pode, e eu acho que eles têm muito a aprender com a gente. Eu também acho. Com certeza. Vou seguir aqui porque eu sei que eu tenho meu tempo e eu quero falar de algumas coisas. Abril Despedaçado. Você não foi o diretor do filme, Walter Salles, certo? Mas você roteirizou junto com, vou dizer os nomes, né? O Walter, a Daniela, o João Moreira e o Sérgio Machado. Foi. Você fez parte da criação do roteiro do filme, não é verdade? Esse foi o primeiro filme que marcou a minha vida para o cinema. Olha só. Esse foi o primeiro filme. Que eu cheguei, que eu vi o Rodrigo Santoro, uma produção incrível. Wagner, lembra do Wagner? Também. Muito no início, né? E eu, cara, que filme sensacional, que produção, tal. Com o tempo, quando eu conheci o seu trabalho como diretor, que eu fui, foi ele que escreveu. Aí que eu fui puxar que você tinha participado do roteiro. Tem algum bastidor dessa criação com essa galera incrível que você nunca contou em lugar nenhum? Tanto bastidor desse filme, é uma loucura. Tem um negócio que eu falava, Valtinho, por que tu tá me chamando para escrever esse roteiro, menino? O que tu viu em mim para eu fazer isso aqui e tal? E aí eu me lembro que era um roteiro muito vivo, assim, que a gente ia mudando ele de acordo... Assim, não era exatamente mudando todo dia, mas assim, tinha uma coisa muito viva do processo e tinham coisas que eu não acreditava, assim, cara. A gente... tinha uma sofisticação, assim, tem uma coisa que era muito impressionante. Eu falo do Wagner porque tinha uma cena
que era a cena do assassinato, né? Sim, sim. E que era uma cena que o Valtinho dizia que tinha que ser filmada na Hora Mágica, né? A Hora Mágica é aquele... A Hora Mágica, acabou de falar da Islândia. A Hora Mágica na Islândia é o dia todo, entendeu? É o dia todo, essa é a aquele maravilha sol que fica ali, que não vai, que não sei o que é lindo e tal. Só que no interior da Bahia eram 15 minutos de Hora Mágica por dia, porque o sol ele cai em 15 minutos. Então era uma cena... Eu me lembro que a gente passou 3 semanas filmando aquela cena, era com o Wagner. Então, Caraca. todo dia o Wagner tava falando, falei, menino, o que é que tu tá fazendo aqui todo dia, entendeu? É porque todo dia esperando a ele hora. filmava um plano do negócio, entendeu? Cara. Então, assim, era de uma minúcia, assim, aquilo ali, assim, que pra mim o que eu aprendi com aquele filme, a coisa do roteiro foi fascinante, assim, né? Claro que eu aprendi pra caramba. Me lembro disso que a gente levava um trailerzinho, ficava ali no set pra mudar um negócio de uma fala e tal, coisas que eu nunca tinha visto, assim, mas tinha uma coisa de uma minúcia de produção mesmo ali, né? De manufatura, não é nem de produção, de manufatura do cinema, assim. E vocês alteravam falas às vezes no A gente próprio... alterava a fala ao mesmo, assim, não exatamente no mesmo dia, mas 3 dias antes, assim. Então, um filme que foi feito de maneira muito orgânica, entendeu? Incrível. Então, foi uma grande lição, assim, fazer Incrível. o Abril. E eu acho que tinha uma outra coisa do Abril que você falou, que, assim, eu acho que, assim, a qualidade do Abril Despedaçado foi tão impressionante, assim, o cuidado como aquilo foi feito, o negativo que foi usado para filmar, o tempo que foi usado para filmar cada cena, assim. Então, acho que tinha ali uma possibilidade de a gente dizer também se pode fazer um cinema industrial, né? Pode. Dessa escala num país como o Brasil. Me assim. impactou muito. Esse filme eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei para o cinema nacional e falei, puxi, foi a hora que bateu em mim, né? Sempre tem um filme, né? Que bate Claro, em você claro, de uma forma claro. pessoal. E foi ali que eu... Não, e me tem uma outra impactei. coisa fascinante que é, na realidade, baseado num livro da Albânia, né, cara, esse filme, assim, mas que é um livro que tem uma relação muito forte com as relações de poder que você tem no Nordeste. Então, isso também era foi uma lição Marcante, muito né? grande, assim, né? Perfeito. E eu vou acelerar. Gente, eu vou ter um outro momento, tá? Eu vou ter um outro momento. E tá se apagando as luzes? O que é que se está acontecendo? Acendeu uma, acendeu duas, tá voltando, voltou. Tem mais luz para acender lá em cima, né? Pode pedir? Pronto, deu, né? Voltei. Onde é Não que eu foi tava? combinado, não, isso? Não foi, não. Podia ter sido. Mas, ó, teve um outro filme e eu vou ter o prazer. Eu não sei isso publicamente, mas eu vou entrevistar a gente vai fazer uma turnê no Rio, né? Agora em novembro, vai ser a primeira turnê dos nordestinos, conversando com pessoas nordestinas no Rio de Janeiro. Estamos chegando lá em novembro. Vamos ficar ali na Lagoa, alugar um AP e a gente teve a primeira confirmação, que foi o Lázaro Ramos. O Lázaro vai conversar comigo por 1h30, vai ser maravilhoso. Ele conheceu a gente pela internet. E Madame Satã foi o seu primeiro filme como diretor, né? Foi. E que filme com que ator, né? Quando você pensa em fazer aquele filme, você já pensou nele enquanto estava fazendo? Ou foi uma coisa que veio depois? No Lázaro, você quer dizer? É. Não, esse filme tem uma história muito louca. Não sei se você já sabe dessa história, mas é o seguinte. Esse filme, eu fiquei tentando fazer ele durante 10 anos. Eu comecei quando eu tinha 24 anos e filmei ele com 34, né? Então foram 10 anos de altos e baixos, desiste, faz, não faz, né? E aí a gente passou muito tempo fazendo elenco e a gente montou o elenco principal e quem ia fazer o seu Madame Satã era o seu Jorge. E aí foi uma loucura, o seu Jorge ia fazer e tal, deu tudo certo. Só que no final deu um monte de coisa errada ali com o seu Jorge, que ele não pôde fazer o filme. E eu tive que escolher um ator de uma hora para outra, entendeu? Eu falei, gente, mas quem é que pode fazer esse filme? Aí eu me lembrei de um menino. Como eu fazia 10 anos que eu estava querendo fazer o filme, eu me lembrei de um menino que tinha 17 anos, que em 1999 eu tinha feito um teste de elenco na Bahia, porque eu fiquei fazendo elenco, que se chamava Lázaro Ramos. Ele era um menino, ele devia ter literalmente 18 anos, né? Porque a gente fez teste com ele. Então eu jamais pensei nele, porque o Madame Satã tinha 35, né? O Madame Satã do filme tem 35. E aí, quando o seu Jorge não pôde mais fazer, eu falei, gente, mas tinha um menino que eu fiz um teste incrível na Bahia. Cadê aquele menino? Aí aquele menino estava fazendo uma peça no Rio que chamava-se A Máquina, junto com o Wagner, com o Vladimir Brista e o Falcão. E eu revi o Lázaro, né, já adulto ali, eram, sei lá, 8 anos depois, 6 anos depois que eu tinha feito teste de elenco com ele, entendeu? Assim, eram muitos anos depois. E ele estava fazendo essa peça, eu fiquei encantado. E eu falei, gente, e se fosse ele, né? A gente teve uma conversa, eu e Lázaro, nem ele me conhecia direito, nem eu conhecia ele direito, e ele topou fazer o filme, foi um dos maiores presentes da minha vida, assim, porque foi um momento muito delicado. Quando o seu Jorge não pôde mais fazer, o filme ia parar. Então você já imaginou? Você passa 10 anos querendo fazer um negócio, aí quando tá tudo certo, o carro tá pronto para andar, aí falta gasolina. Aí o filme ia parar e tal, e o Lázaro topou fazer, e foi uma aventura linda, assim, porque nem eu conhecia ele, nem ele me conhecia, mas a gente confiou muito um no outro, assim. E eu acho que esse filme foi um encontro muito especial, assim, porque tinha tudo para dar errado.
tudo pra Quando dar você tem uma errado, coisa na entendeu? cabeça, né? Então, mas tinha ali uma coisa que aconteceu entre a gente que foi muito bonita, assim, que permitiu com que o filme explodisse, assim, tivesse essa coisa. Ele tem uma alta voltagem, né, que o Lázaro traz pro personagem, que é muito impressionante. E eu vou assim. perguntar pra ele quando ele sentar comigo lá, o ponto de Vamos vista ver qual é dele, o ponto né? de vista dele. Aí Né? você bota os dois, Produção, quanto tempo eu tenho? Só pra eu tomar decisões técnicas do que eu vou perguntar aqui. 8? 7, 8? Tá igual filmar, né? A mesma Tu coisa, é um doido, desastre, mano. Eu tô aqui com desespero, um monte de perguntas que eu quero fazer, mas vai dar certo. Essa aqui não. Pronto. Você vai ter que se encontrar comigo de novo depois, pode ser? Pode, claro. Então pronto. Esse plano não. Qual o próximo plano que eu preciso, esse né? não, esse aqui eu vou cortar essa cena. Praia do Futuro, certo? Praia do Futuro, a gente tá em Fortaleza, Praia do Futuro tá logo lá, tem Iracema, Praia do Futuro, eu não posso passar batido. Um também dos meus heróis que eu tô só circulando, né? Kleber Mendonça, Lázaro Ramos, Karim, pra chegar nele. Wagner Moura também. Wagner. Ele é um dos meus heróis também dentro do cinema, eu sou apaixonado pelo que ele faz, assisti absolutamente todos os filmes que ele já fez. Como é trabalhar com aquela fera ali, né? Porque eu preciso saber de ti o que é trabalhar com ele. Porque pra mim aquele cara é um dos melhores atores do mundo. Eu também acho. Não é do Brasil, ele é um dos maiores atores do mundo. Ele é impressionante. É muito engraçado também. É outra história curiosa, porque eu conheci o Wagner no Abril. Não sei se ele lembrava de mim ou não, é pouco importa. Aí eu reencontrei o Wagner na época do Madame Satã e ele fazendo a peça com o Lázaro, né? E aí ficou um negócio ali que eu fiquei com vontade de chamar ele para fazer o filme, mas é muito amigo do Lázaro, isso não vai dar certo e tal. E aí a gente passou batida, a gente ficou amigo ali, mas não muito e tal. E depois de muitos anos ele disse assim, pô, como é que você não me chamou para fazer o Madame Satã, não sei o quê? Eu falei, pois é, Wagner, achei que você não ia querer, depois achei que você era muito amigo do Wagner e tal. Enfim, não rolou da gente trabalhar ali, a gente ficou se namorando um tempão para poder fazer outro filme. E eu me lembro de quando a gente começar a pensar assim no Praia do Futuro, já tinha esse desejo de trabalhar junto, e eu me lembro que foi um pouco na época que acho que ele tinha acabado de perder o pai dele, cara, assim. E tinha alguma conversa que a gente teve que ele me ligou, ele falou, eu li o roteiro, eu falei, cara, mas você acha que isso é pra você e tal? Ele falou, cara, eu acho que é pra mim, é o momento certo eu contar essa história, é um personagem que eu adorei, assim, eu acho que tem uma coisa de relação com o irmão, que eu fiquei muito encantado, assim, com relação a esse filme, e aí a gente, me lembra na casa da minha mãe, aqui em Fortaleza, ele me ligou, eu estava visitando minha mãe, e ele falou, não, quero muito fazer e tal, a gente se encontrou, e foi incrível, assim, e é a única coisa triste do Wagner que eu ainda não fiz um outro filme com ele, mas já eu faço, assim, porque... Já estão articulando? Sempre a gente está articulando. A gente ia fazer um outro no ano passado, não deu certo, mas enfim, vai dar certo já. Mas é um presente, assim, porque ele tem um negócio que é visceral. Sim. E eu acho que tem uma das coisas mais lindas, assim, de um ator e de uma atriz, assim, né, quando você se surpreende com o que eles fazem, né, assim. Então acho que isso é um dos presentes maiores que um diretor pode ganhar de um ator, assim, quando você pede uma coisa e vê uma outra de um outro lugar, mas que é muito melhor do que a que você tinha imaginado. Isso. E o Wagner, ele tem isso, assim, porque ele tem uma coisa absolutamente precisa, assim, na maneira como ele interpreta, na maneira como ele entrega os personagens e tal, mas tem algo muito... que é o poético, né? Assim, eu acho que é um ator poético, assim, né? No e sentido o encontro de que ele... que você fez com o Jesuíta também foi maravilhoso. O Jesuíta também eu nunca esqueço, assim. Foi uma explosão. Um teste foi... Acho que a gente testou, foi o Armando Praça, que é um diretor amigo daqui de Fortaleza também, que eu acho que ele fez lá centenas de testes. E a gente encontrou o Jesuíta, eu nunca me esqueço do teste do... Tem 2 testes que eu nunca me esqueço, assim, é o Jesuíta e o Flávio Baurac, assim, que é um ator incrível, assim, que fez Madame Satã. Perfeito. Ó, vou cortar uma cena. E eu vou PH Santos, Vitória Vasconcelos, quando eu encontrar de novo com carinho, eu faço a pergunta de vocês. São 2 pessoas incríveis, cineastas também, da nova geração, a galera que tá chegando. Eu vou guardar essa, eu vou fazer o bate-bola pra gente se despedir. Pode ser? O que é o bate-bola? Eu vou fazer uma pergunta que vier na tua cabeça e tu responde. Tá. Rapidão e as coisas que tem no meu coração aqui rapidinho. O Oscar de melhor atriz da Fernanda Montenegro foi garfado? Vai ser dela, tenho certeza. Mas ela vai ter um ainda, tenho certeza. Vai ter, né? Cara, eu acho. Pronto. Se um meteoro viesse pra Terra agora e somente pudesse levar um filme seu pro bunker pra ficar pra a humanidade que vai sobreviver esse meteoro, filme meu. Seu, qual seria? Um só. Difícil. Eu acho que o Madame Satã. Madame Satã vai pro bunker. Agora as últimas 2 perguntas. Seus 5 filmes favoritos na vida. Pergunta difícil, né? Eu diria O Medo Devora a Alma, do Fassbinder. Eu diria Os Embalos de Sábado à Noite, que eu não sei de quem dirigiu, mas que o John Travolta dançou. Eu diria
Gente, que pergunta difícil. Tanto filme bom, né? Assim, eu acho que o Deserto Vermelho do Antonioni é um filme que eu adoro, assim. O meu favorito de todos os tempos, que é Imitação da Vida, do Douglas Sirk. E eu acho... O que é que tem de coisa que eu vi ultimamente, assim, que eu fiquei tão emocionado, cara? Eu acho que Let the Right One In, sabe aquele filme sueco? Não, eu acho que na verdade tem outro que chama Borders, que é um filme que é do mesmo autor, que é um filme sueco também. Nossa, que eu adoro. Vou atrás de ver. E a última pergunta. 5 pessoas que você ainda sonha trabalhar junto, dirigir. 5 pessoas, porque assim, você já dirigiu um bocado de gente incrível. Kathy Bates, que fez Misery, que eu amo ela, sim. O De Niro, Eita. que eu adoro. Pesado. Quem mais, cara? Tem tanta gente incrível, assim. O Dustin Hoffman. Só a galerinha que tá... Quem mais? Difícil essa pergunta. Deixa eu passar, são tantos atores incríveis assim, né? Tô pensando aqui. A Grace Passou. Foda. Adoraria trabalhar com ela. E o último aí, esse aí é pesado, hein? Deixa eu ver aqui. Aí tem um que morreu, mas que eu queria que ele nascesse de novo, que é o Robert Mitchum. Pronto. Tá valendo. Tá valendo. Povo, é o seguinte, a gente tem que respeitar os horários do cinema, vai ter exibição aqui. Qual filme vai passar aqui na sala agora? É o Narjezar. É? Não é? Então, já vou sentar bem aqui pra assistir. Vai ter, a gente tem que desmontar nossas tranqueiras. Carinho, cara, você é tudo que eu pensei mais um pouco. Um querido, cara obrigado. massa, pé no chão total. Queria agradecer por toda a contribuição que você fez ao cinema, nacional, mundial. Fez parte da minha evolução como uma pessoa que ama cinema. E eu espero que seja o primeiro encontro de vários que eu vou ter com você ao longo da sua carreira também. E que eu continue indo atrás dos nordestinos pelo mundo tão talentosos como você. Eles são os melhores. Viu? Muito obrigado por você ter ficado aqui. Queria agradecer a Vanessa. Viu? Muito obrigado por tudo também. Todo mundo que ajudou, Herculano, que fez a ponte, que está fazendo as pontes. E vocês são incríveis. Um beijo no coração. Quer mandar um recado para os nordestinos pelo mundo aqui? Ó? Tá a câmera tua para eu ser expulso do cinema aqui. De continuar sendo danado como sempre, assim. É nóis? Pô, obrigado, querido. É nóis. Gente, carinho. É só isso que eu preciso dizer. Um forte abraço para vocês. Esse é o episódio 151. Beijo no coração. Dia 28 de setembro, vá ao cinema e assista aos 2 filmes. Beleza? É nóis.